Em 2018 e 2019, o mundo assistiu boquiaberto àquele maravilhoso Ajax, comandado pelo Erik ten Hag, em que em cada jogo da Liga dos Campeões praticamente eles davam um espetáculo. Era um time que te empolgava pra assistir, era um time que você torcia realmente pra avançar cada vez mais. Jogava um futebol lindo, um futebol coreografado. Aqueles caras não só encantaram, como surpreenderam geral, eliminando o poderoso Real Madrid nas oitavas de final e a Juventus nas quartas de final. Porém, na semifinal da Liga dos Campeões, em um jogo totalmente imprevisível, eles foram eliminados para o Tottenham, com direito a 3 gols de Lucas Moura, que havia entrado no segundo tempo daquele jogo. E quem não se lembra da famosa narração do Jorge Igor daquele gol do Lucas Moura, né? É simplesmente de arrepiar. A bola chegou na área, Lucas! Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Aonde estão os jogadores daquele famoso Ajax da temporada 2018-2019? Aqui nesse vídeo eu reuni os principais atletas, como também o técnico Erik ten Hag, para poder te explicar e contar, né, aonde que eles estão hoje em dia. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, e eu já te peço aquela moralzinha, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora bora ver aonde estão os jogadores daquele incrível e espetacular Ajax da temporada 2018-2019. Bora começar por André Onana, que foi revelado nas categorias de base do Barcelona. Ele brilhou como goleiro do Ajax naquela inesquecível temporada, em que os holandeses quase desafiaram a lógica e chegaram à semifinal da Liga dos Campeões. Com grandes defesas, ele segurou as pontas e também os chutes, né, para manter o sonho vivo da equipe holandesa. Mas em 2021, a vida deu um plot twist. Ele foi suspenso por doping, que o acabou tirando dos gramados por 10 meses. A justificativa dada por ele foi o medicamento errado. Depois desse intervalo sem jogar, Onana foi para a Inter de Milão, onde inclusive ajudou o clube a chegar à final da Liga dos Campeões, porém encontrou pela frente o implacável Manchester City, que acabou levando a taça naquele ano. Na última temporada, ele foi comprado pelo Manchester United por 50 milhões de euros, trocando a Itália pela Inglaterra. Por lá, ele tem vivido uma verdadeira montanha-russa, fazendo grandes defesas e também tendo levado alguns frangos, que a torcida realmente pega no pé dele. Onana hoje em dia tem 28 anos de idade e é o titular absoluto no gol do Manchester. Bora agora falar sobre Mazraoui, que era o dono da lateral direita naquela equipe mágica do Ajax. Sólido na defesa e perigoso no ataque, ele deixou a sua marca com um gol crucial contra o Bayern de Munique na fase de grupos da Liga dos Campeões. O marroquino ficou no Ajax até 2022, quando então decidiu se mudar para a equipe de Munique de forma gratuita, já que estava em fim de contrato. Mazraoui passou 2 temporadas sem conseguir se firmar no Bayern. Resultado, no começo dessa atual temporada, ele foi negociado com o Manchester United por 15 milhões de euros. Agora, nessa temporada, onde ele tem 26 anos, ele soma 15 jogos e deu uma assistência em meio a um início de temporada bem ruim do Manchester United, que mais parece um filme de terror pro torcedor. Vamos ver se com o Rubem Amorim acaba melhorando alguma coisa, né? Lembrando aí que o técnico português só chega no Manchester no dia 11 de novembro e faz a sua estreia no dia 24 contra o Ipswich Town. Rubem Amorim vai chegar aí com um belo elenco, né? Mas que infelizmente o Ten Hag não conseguiu tirar bom proveito. Vamos ver se o Rubem Amorim vai conseguir aí tirar esse bom proveito do elenco do Manchester, que é recheado de bons nomes. Xerifão na zaga e dono de um futuro brilhante, tô falando de Matthijs de Ligt, que foi o pilar defensivo daquele Ajax, e isso daí com apenas 20 anos, tá? Além de impecável na defesa, ele ainda contribuiu com alguns gols importantes, o que não demorou para atrair olhares de gigantes europeus. Na temporada seguinte, lá estava a Juventus, o comprando por 85 milhões de euros. Uma fortuna, eu sei, mas apesar do hype, de Ligt não conseguiu reproduzir o bom desempenho dos tempos do Ajax, com atuações que oscilavam
estavam entre boas e bem discretas. Aí ele foi negociado em 2022 com o Bayern de Munique por 70 milhões de euros. Sim, mais uma vez, ele custou muita grana. Na equipe alemã, a história acabou se repetindo, onde De Ligt até jogou bastante, mas a sua inconsistência o perseguia. Então, no começo da atual temporada, ele foi vendido para o Manchester United, que pagou 45 milhões de euros para garantir a chegada do holandês. Atualmente ele é titular absoluto dos Diabos Vermelhos e a torcida espera, né, que as oscilações do Matthijs de Ligt finalmente fiquem para trás. Ele ainda não conseguiu mostrar aquele bom futebol da temporada 2018-2019, mas a torcida ainda tem esperança. Parceiro de Matthijs de Ligt na zaga, Joel Veltman também teve um papel crucial na temporada mágica de 18-19. Assim como De Ligt e Mazraoui, ele era a cria da base do Ajax. Naquela temporada, Veltman contribuiu com números modestos, 2 gols e 2 assistências. E em julho de 2020, ele foi negociado por apenas 1 milhão de euros com o Brighton da Inglaterra. Lá no time inglês, Veltman joga tanto como zagueiro quanto como lateral direito, e lá ele garantiu a sua vaga como titular. Hoje, com 32 anos, ele segue firme como um dos pilares do Brighton. Bora falar agora sobre um veterano que surpreendeu naquele Ajax, que é justamente Daley Blind, mais um talento lapidado na base do clube. Blind havia sido recomprado do Manchester United por 16 milhões de euros, ironicamente após ter sido vendido por 17 milhões. Polivalente, ele atuava tanto como volante, quanto também como terceiro homem na zaga. A surpresa veio porque no United, as suas atuações estavam bem abaixo do esperado, mas no esquema de Erik ten Hag, Blind se encaixou como uma luva. Ele permaneceu no Ajax até 2023 e depois fez uma breve e discreta passagem pelo Bayern de Munique. Hoje, com 35 anos, Daley Blind pertence ao Girona da Espanha e é titular absoluto. Para fechar a defesa, temos Nicolas Tagliafico, o lateral esquerdo daquele elenco. Ele chegou no clube na temporada 2018-2019, sendo comprado junto ao Independiente por 4 milhões de euros. E logo ele mostrou que sabia muito bem defender e também atacar. Não é à toa que chamou a atenção de vários clubes pela Europa. Apesar do começo empolgante, o argentino não conseguiu manter o mesmo brilho, e em 2022 ele foi negociado com o Lyon da França por também 4 milhões de euros. Hoje, com 32 anos, ele continua jogando com frequência no time francês, embora às vezes reveze entre titular e banco de reservas. Frenkie de Jong era o coração daquele meio campo do Ajax, essencial na distribuição e sempre dando ritmo ao jogo. Ele jogava em todas as posições possíveis, de primeiro volante até meia armador, e até como segundo atacante em alguns jogos, caso Ten Hag precisasse. E o melhor, ele jogava bem em todas as posições. Para muitos, era só questão de tempo até De Jong estar entre os melhores meias do futebol mundial. Ao final da temporada, o Barcelona acabou comprando ele por 86 milhões de euros. Nos primeiros anos lá na equipe catalã, De Jong foi fundamental, trazendo versatilidade e dinâmica a um time que estava longe dos dias de glória. Porém, nos últimos anos, ele vem convivendo com várias lesões, o que acabou o afastando dos gramados por um bom tempo. Para completar, em toda a janela de transferências, aparece alguma especulação sobre a sua saída, mas até agora, nada concreto. Hoje, com 27 anos, o Frenkie de Jong ainda permanece no Barcelona, tentando retomar o ritmo, né, e se firmar definitivamente. E sim, continuam aí especulações sobre uma saída dele, onde até o Manchester seria um dos interessados. Mas isso era quando Ten Hag ainda era técnico dos Diabos Vermelhos. Agora que eles fecharam com Ruben Amorim, vamos ver se continua o interesse em Frenkie de Jong. Mas vale a pena lembrar que o jogador já deixou claro várias vezes que não quer ir embora do Barça e quer ficar lá.
Bora falar sobre Sean, que era o veterano no meio campo da equipe e uma das vozes de experiência naquele time jovem. Vindo do Nijmegen sem custos, ele acabou se tornando uma peça crucial no esquema de Ten Hag. Sean tinha uma característica que o tornava letal: as bolas paradas. Com seu pé calibrado, ele marcou gols de falta que deixaram goleiros e torcedores de boca aberta. E quem não se lembra do míssel que ele mandou contra o Real Madrid, né? Além dos gols, ele trouxe estabilidade e liderança para um elenco cheio de jovens. Após a histórica temporada de 2018-2019, Sean seguiu no Ajax até 2020, quando decidiu encarar um novo desafio na Itália com a equipe do Genoa. A passagem, porém, foi breve e discreta, e hoje, com 37 anos, ele voltou a atuar pelo Nijmegen, time da primeira divisão holandesa. Vou falar agora sobre Donny van de Beek, que foi o motor daquele meio campo do Ajax. Era o cara que sempre aparecia no lugar certo e na hora certa. Revelado na base do clube, Van de Beek se destacou pela visão de jogo e uma habilidade incrível de infiltrar na área adversária, o tipo de jogador que sabia como ser um falso 9 quando o time precisava. Não à toa, ele marcou gols decisivos, como aquele contra o Tottenham na semifinal da Liga dos Campeões. Com o sucesso estrondoso da temporada 2018-2019, Van de Beek virou alvo de vários gigantes europeus e em 2020 foi para o Manchester United por 39 milhões de euros. Mas ao contrário do que se esperava, a sua passagem no Old Trafford não foi das melhores. Em 2022 ele foi emprestado ao Everton, mas a sorte também não sorriu para ele lá e acabou voltando para Manchester sem ter muito sucesso. Em janeiro desse ano ele foi novamente emprestado e dessa vez foi para o Frankfurt, mas ainda sem conseguir o impacto desejado. Ao fim da última temporada, Van de Beek foi negociado com Girona por apenas 500 mil euros. Hoje, aos 27 anos, ele atua como titular no clube espanhol, mas ainda está muito distante do brilho e das expectativas que um dia o colocaram no radar dos maiores clubes europeus. Dusan Tadic foi um dos principais jogadores daquele Ajax mágico de 2018-2019. Contratado junto ao Southampton por 14 milhões de euros, o sérvio rapidamente se tornou o maestro do ataque, orquestrando jogadas, servindo companheiros e, é claro, balançando as redes. Naquela histórica temporada, Tadic somou números impressionantes. Ao todo, ele fez 50 jogos, onde marcou 38 gols e deu 23 assistências, um desempenho simplesmente excelente. Versátil e com muita visão de jogo afiada, ele podia atuar tanto como meia, quanto também como falso 9, se adaptando ao esquema de Erik ten Hag. Após aquela fase de ouro, Tadic seguiu como líder e capitão do Ajax, levando o time nas costas em várias ocasiões e se tornando um ícone para o clube. Ele permaneceu lá até 2023, quando decidiu respirar novos ares e assinou contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Hoje, com 35 anos, Tadic continua mostrando a sua classe, só que agora sob o comando de José Mourinho. É hora agora de falar sobre um brasileiro e ele é David Neres, que foi uma das revelações mais emocionantes do Ajax naquela temporada. Ele veio do São Paulo, chegando à Europa com a missão de mostrar o seu talento e não demorou para que isso acontecesse. Com seus dribles elétricos e velocidade estonteante, Neres se tornou uma ameaça constante para as defesas adversárias, impressionando a todos. Naquela campanha, o atacante fez 50 jogos, onde marcou 12 gols e deu 15 assistências, sendo um dos principais responsáveis pela impressionante jornada do Ajax na Liga dos Campeões, que culminou em uma semifinal emocionante contra o Tottenham. Seus momentos de brilho ficaram gravados na memória com um gol espetacular contra o Real Madrid, que ajudou a derrubar o gigante espanhol e selar a passagem do Ajax para as quartas de final. Após o sucesso naquela temporada, David Neres chamou a atenção de clubes europeus e em janeiro de 2022 ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. No entanto, a sua passagem pela equipe ucraniana não foi das melhores, e em 2023 ele buscou uma chance no Benfica, onde teve atuações positivas e de bom nível, mostrando toda a sua habilidade e ajudando a equipe em várias ocasiões. Em agosto desse ano, Neres foi contratado pelo Napoli por 28 milhões de euros. Na atual temporada, ele tem mostrado que ainda tem muito a oferecer e até agora soma 11 jogos, onde marcou 2 gols e deu 4 assistências.
Hakim Ziyech foi o artista do Ajax naquela temporada de 2018-2019, um verdadeiro maestro com a bola nos pés. Vindo do Twente, ele rapidamente se destacou no Ajax com a sua habilidade impressionante e visão de jogo. Ziyech tinha um pé esquerdo afiado como uma lâmina, capaz de criar jogadas e disparar chutes de longa distância que deixavam os goleiros sem reação. Naquela temporada mágica, ele fez 49 jogos, onde marcou 21 gols e deu 24 assistências, tornando-se um dos jogadores mais decisivos daquele Ajax. Seu toque de classe e criatividade foram fundamentais na histórica campanha do Ajax na Liga dos Campeões. Os torcedores nunca se esquecerão de suas jogadas incríveis e da forma como ele encantou a torcida com cada toque na bola. Após essa temporada brilhante, Ziyech se transferiu para o Chelsea em julho de 2020, onde rapidamente conquistou a Liga dos Campeões em sua primeira temporada. No entanto, depois, a sua trajetória nos Blues não foi das mais tranquilas, somando lesões e um desempenho irregular que o impediram de se firmar como titular. Em agosto do ano passado, Ziyech foi emprestado ao Galatasaray, onde conseguiu recuperar parte do seu brilho. O desempenho positivo levou à permanência no clube turco, que optou por mantê-lo de forma definitiva. Kasper Dolberg foi outra surpresa na temporada do Ajax, onde se destacou como uma promessa do futebol europeu. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante dinamarquês fez 47 jogos, onde marcou 15 gols e deu 5 assistências, números muito bons para um jogador que na época tinha apenas 22 anos. Após essa campanha, Dolberg se transferiu para o Nice na Ligue 1 em 2019 por cerca de 20 milhões de euros. No entanto, ele não se firmou na equipe e, em busca de novas oportunidades, foi emprestado em sequência para o Sevilha e depois para o Hoffenheim, mas não teve brilho em suas atuações. No começo da última temporada, Dolberg foi vendido ao Anderlecht por 5 milhões de euros, tentando reverter o rumo da sua carreira. Com 27 anos, agora ele busca retomar o seu bom futebol na Liga Belga. Huntelaar foi um dos maiores atacantes da história recente do Ajax e a sua passagem pela equipe na temporada 18-19 foi marcada por uma combinação de experiência e qualidade. Embora ele já tivesse uma carreira bem consolidada, ele retornou ao Ajax com a missão de liderar o ataque e ajudar a moldar o futuro do clube. Durante aquela temporada, Huntelaar fez 44 jogos, marcando 23 gols e dando 7 assistências. A sua experiência foi crucial para guiar os jovens talentos do time em momentos decisivos, especialmente na Champions League. Ele não era um dos jogadores mais requintados, mas seu posicionamento e capacidade de finalização foram muito importantes para a equipe, mesmo quando atuava em um papel secundário em comparação a outros jovens atacantes do time. Em janeiro de 2021, Huntelaar retornou ao Schalke, clube onde teve uma passagem de sucesso anteriormente. No entanto, ao final daquela temporada, ele decidiu encerrar a sua carreira no futebol alemão com 37 anos. Para finalizar o vídeo, bora falar sobre o arquiteto por trás daquele conto de fadas do Ajax, que foi justamente Erik ten Hag. A sua abordagem inovadora e seu estilo de jogo ofensivo chamaram a atenção do mundo. Assumindo o comando do time em 2017, rapidamente ele transformou o Ajax em uma máquina de futebol, capaz de competir de igual para igual com outros gigantes europeus. Sob seu comando, o time dominava as ligas nacionais, com um futebol atraente e imprevisível. A visão de ten Hag para o Ajax era clara, um futebol ofensivo, com intensidade e muita movimentação. Ele foi um mestre ao extrair o máximo do talento jovem, como por exemplo, De Ligt, De Jong e Van de Beek. E ao mesmo tempo, ele sabia mesclar essa juventude com a experiência dos veteranos, como por exemplo, Tadic, Blind e Huntelaar. Em 2022, ele foi contratado pelo Manchester United, onde buscava replicar a mágica do Ajax, restaurando o prestígio do clube inglês. No entanto, as coisas não saíram como planejado e após uma sequência de resultados inconsistentes, muita pressão e o início péssimo dessa atual temporada, ten Hag foi demitido, com seu trabalho amplamente questionado. Curiosamente, o Manchester foi o lar de vários jogadores daquele Ajax mágico de 2019. Tem o Van de Beek que chegou e já foi embora, Tem o De Ligt, tem o Mazraoui, tem o André Onana e também tinha o Erik ten Hag. Eu não sei o que aconteceu com o técnico, porque no Ajax ele simplesmente fazia um trabalho absurdo, mas infelizmente não conseguiu replicar esse sucesso lá no Manchester. Eu quero saber agora de você, desses jogadores aqui que eu falei do Ajax,
aquela equipe maravilhosa, né, da temporada 2018-2019, qual foi o que mais te decepcionou? Que você achava que o cara ia detonar, ia ser uma grande estrela e hoje em dia, infelizmente, vive longe desses dias de glória? E também, se quiser, deixa alguma ideia aí para uma próxima pauta sobre curiosidades do futebol. Tamo junto, valeu e falou! Damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go.